E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou mostrar para vocês 3 diferenças entre RGB e CMYK. Se você ainda não sabe o que é RGB e o que é CMYK, assista esse vídeo até o final que depois das 3 principais diferenças entre os dois eu ainda vou dar uma dica especial para você trabalhar com as cores. RGB e CMYK são 2 sistemas ou então 2 formas, 2 modos de cores de você reconhecer e utilizar as mesmas cores. A primeira diferença é que o RGB é um sistema aditivo e o CMYK é um sistema subtrativo. Isso quer dizer que em uma tela vazia RGB, a imagem ela é toda preta. É como uma tela de monitor. Quando está desligado, ele está preto. E conforme aparecem as cores, as imagens, ele vai ficando mais claro. E se ele estiver totalmente preenchido, ele é totalmente branco. Por isso ele é um sistema aditivo. Quanto maiores os valores, mais claro fica a imagem. E o sistema CMYK é o contrário, uma tela vazia. O CMYK ela é totalmente branca. Conforme você vai adicionando as tintas e as cores, ela vai ficando mais escura. Como numa pintura, como numa tela que você imprime num papel ou algo assim. Se você preenchesse tudo com todas as cores, no final você teria uma grande tela preta. Então por isso ele é o sistema subtrativo. Maior os valores no sistema RGB, mais claro é a imagem. E quanto maior os valores no sistema CMYK, mais escura é a imagem. E essa é a principal diferença. Por isso que você vai perceber uma diferença ao usar o filtro curvas no Photoshop. Quando você estica a curva para cima no Photoshop, se essa imagem for RGB, ela vai clarear, e se ela for CMYK, ela vai escurecer. Então, você vai ver que é isso aí. E isso nos leva à segunda diferença entre RGB e CMYK. A segunda diferença é o uso. Em que condições você vai usar o sistema RGB e em que condições você vai usar o sistema CMYK. O sistema RGB ele é utilizado quando a sua imagem ela vai ser exibida em telas. Ela vai ser exibida em luz, como por exemplo em um site, no Instagram, no celular ou ainda num projetor que vai ser utilizado para projetar uma imagem em uma apresentação ou algo assim, ou na TV ou no cinema e por aí vai. Então uma propaganda que passa na televisão, ela com certeza utiliza o sistema de cores RGB. E por outro lado, o sistema CMYK, ele representa um sistema onde vai ser utilizado algum tipo de tinta. Ou seja, revistas, livros, cardápios, cartões de visita e por aí vai. E se por acaso você acha que o sistema CMYK ele é defasado e que essa coisa de papel impresso e imagem impressa está em desuso, você está muito enganado. Porque todas as suas telas que usam o sistema RGB, com certeza chegam na sua casa em uma embalagem que foi impressa no sistema CMYK. Então, com certeza, o mercado é muito grande para os dois lados. E a terceira principal diferença entre o sistema RGB e o sistema CMYK é a quantidade de canais e os valores que esses canais assumem. Como assim? O RGB são 3 cores. São 3 canais que você trabalha. Por isso que no Photoshop, quando você abre a aba de canais, ela vai ter 3 canais em uma imagem RGB, que é o canal vermelho, o verde e o azul. E o CMYK, por outro lado, utiliza o ciano, magenta, amarelo e preto, ou seja, são 4 canais. Por isso, no Photoshop, quando você abrir a sua aba de canais, você vai ver se a imagem CMYK ela vai ter 4 canais. No RGB, esses valores de cada canal, de cada imagem, ela vai de 0 a 255, ou seja, para você atingir uma cor, você vai ter um valor entre 0 a 255 de vermelho, de verde e de azul. E no CMYK, você vai ter um valor de 0 a 100, de 0 a 100%, de ciano, magenta, amarelo e preto. E antes de ir para a dica final, uma curiosidade. As cores RGB e as cores CMYK, elas são cores complementares umas com as outras. Se você olhar nessa imagem aqui, você vai ver que as cores RGB, se você misturar 2 delas, você vai ter uma das cores do CYM, que seria o CMYK. Se você misturar 2 cores CMYK, você vai ter uma RGB. E agora vamos para a dica final. Você precisa decidir se você vai utilizar o sistema RGB ou CMYK antes de começar o seu trabalho. Quando você cria um novo arquivo no Photoshop, você vai em arquivo novo e uma das primeiras coisas que vai aparecer é as cores, elas são RGB ou CMYK. Porque isso muda tudo a forma como o Photoshop vai trabalhar.
E você vai perceber que a maioria dos efeitos e das ferramentas do Photoshop, elas são voltadas diretamente para o sistema RGB. E nem tudo funciona no sistema CMYK. Então, se você tem um projeto que ele vai ser trabalhado tanto no sistema RGB como no sistema CMYK, por exemplo, uma campanha que terá materiais impressos, mas materiais também online e para mídia, eu sugiro que você comece o seu trabalho no sistema RGB. Você desenvolva suas montagens e as principais imagens e para cada peça, depois você exporta e você salve e faça a conversão para CMYK quando for necessário. Lembrando que talvez você precise fazer alguma correção de cor quando você fizer essa conversão. Isso porque o RGB e o CMYK, eles não abrangem a mesma gama de cores. Você vai ver nessa imagem aqui que o CMYK abrange essa quantidade de cores e o RGB abrange essa quantidade de cores. Ou seja, você consegue exibir mais cores no RGB do que no CMYK. Por isso, muitas vezes na conversão para o CMYK você vai precisar talvez fazer alguma adaptação na sua imagem. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se ainda ficou alguma dúvida do que quer dizer RGB ou CMYK, deixa aqui que vamos resolver isso aí já, hein? Valeu, até a próxima!